Olá pessoal, tudo bom? Mais uma tentativa, eu coloquei uns efeitos lá que eu não sabia direito. Hoje estou aqui com a queridíssima, sou fã dela, vocês vão também entender o porquê que o trabalho dela é tão importante, transformadora de vidas, coaching, psicóloga, chegou aí teve uma carreira muito forte dentro do RH, dentro de multinacionais, tem um inglês perfeito, faz traduções. Não é perfeito. Meili Canizares, seja muito bem-vinda, ela é uma parceira já de longa data da Ponto C, já fizemos palestras juntos, estivemos em alguns eventos, nos conhecemos dentro da BRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, e hoje o nosso propósito aqui é falar de coaching e carreira. Para você que quer melhorar, alavancar a carreira, se liga, a gente preparou, além das provocações, das reflexões do coaching, a gente vai trazer ferramenta, né? Algumas dicas de exercícios que vocês podem fazer sozinhos, em casa. Muito legal. Meili, fala um pouquinho de você pro pessoal, de o que sua empresa oferece, a Meili Canizares, que é uma consultoria, e se apresenta um pouco para o nosso público aí. Então, olha, um prazer estar aqui, queria agradecer a Ponto C pelo convite, são parceiros de longa data, gosto muito dessa relação que a gente tem. Eu sou psicóloga, coach também profissional, tenho uma formação pela International Coach Academy, sou certificada pela ICF, International Coach Federation, que é uma líder, né, uma associação líder de coaches mundial. Que só tem, ela estava me comentando os bastidores aqui, só tem 167. É isso? Isso, mais ou menos 165, 170 coaches certificados no Brasil. Então, credenciados. Credenciados, pela não é qualquer instituição, viu, gente? Eu atuo com coaching e também com treinamento, facilitação de workshop. A M Canizares é a minha empresa de consultoria e coaching. Sempre focada em desenvolvimento humano e organizacional. Muito bom, eu já deixei os contatos dela aí, o e-mail, o site. Ela vai falar um pouquinho do e-book dela também, que a gente produziu junto no ano passado, está disponível para download. Mas o papo aqui hoje, né, Meili, é falar de coaching, falar de carreira. A gente tem muitas insatisfações, a gente tem pessoas que se alavancam rápido, tem pessoas que ficam paradas no tempo, a gente tem um conflito de gerações pelo que passou, pelo movimento que está agora. Então, são essas reflexões que a gente vai tratar hoje para você levar para a sua vida. Eu já vou começar fazendo uma provocação aqui para a Meili, que é, por que hoje, atualmente, as pessoas se preocupam tanto com a carreira? Interessante essa pergunta, Fábio. A gente tem observado que os modelos de carreira vêm mudando ao longo do tempo, né? Se vocês pararem para pensar, uns anos atrás, era muito comum uma pessoa entrar numa empresa e ali ficar 20, 30 anos, se aposentar nessa empresa, fazer carreira nessa empresa. Então existia essa fidelidade, esse vínculo de longo prazo com uma empresa ou com uma profissão. E o que a gente vem percebendo agora na modernidade, nesse mundo mais líquido, né? Nesse mundo onde o transitório é a bola da vez, né? A gente tem acompanhado até pelas evoluções tecnológicas, tantas transformações, tantas mudanças. E aí, com essa transitoriedade, as carreiras também ficaram mais líquidas, mais transitórias. Exatamente. Eu vejo assim que o que se exigia no passado era praticamente o básico, né? A pessoa, para se engajar, ela precisa ter, não precisava nem ter idiomas, ela tinha um nível superior, ela já estava no auge da carreira, já era uma pessoa apta para o mercado de trabalho, e ela entrava, ela aprendia, no primeiro ou segundo ano ela tinha alguns obstáculos, depois era praticamente, né, assim, no geral, mais do mesmo durante o resto da carreira, né? Tinha uma progressão mais linear do que tem hoje. E assim, as carreiras eram mais previsíveis e mais estáveis. Então você entrava numa empresa, você podia entrar numa certa zona de conforto.
Porque você estava meio que garantido, né? A não ser que você fizesse uma coisa muito errada. Muito errado. E aí, no caso, agora o que a gente percebe é que existe, né, a necessidade de uma qualificação constante, né? Aprender sempre. O grande desafio é aprender a aprender, não é mais ter o conhecimento, né? Mas como você adquire rapidamente o conhecimento que é necessário, porque o conhecimento também se torna obsoleto com maior velocidade. Exatamente. O que você faz hoje, a gente gosta muito de algumas premissas do coach, né? O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar ao próximo passo, necessariamente. Isso é então, tem a ideia de sempre se reciclar. A legislação está mudando mais rápido, o mercado, nem se diz, há 2 anos atrás a gente tinha uma realidade, hoje a gente está aí bateu 16 milhões, agora voltou para 12 milhões de desempregados, então tem que ter uma dinâmica mais líquida, né, para se adequar a tudo isso que acontece, e também existe um pouco da ansiedade desse povo mais jovem, né, de acelerar a carreira, ou seja, pessoas que chegam hoje no mercado de trabalho, quando que eu vou virar diretor? Tem essa angústia, né? As gerações mais novas, elas têm uma pressa de crescer na carreira, né? De já ocupar uma posição de destaque logo no início da carreira. E a gente percebe que às vezes essa pressa não é compatível com o tempo que é necessário também para adquirir maturidade profissional, para você ter uma consistência da sua atuação. Eu vejo muito nos casos de coaching que a gente a Meire pega muito mais casos de coaching de carreira porque ela é específica, mas eu também já acabei pegando alguns aí na minha trajetória. E eu vejo assim, às vezes o jovem chega cheio de conhecimento técnico. Eu sei fazer uma planilha, Power, eu sei mexer no computador, eu sei, enfim, sei muitas coisas da tecnologia, e ele esquece, e ele começa a analisar o chefe dele pelo prisma do que ele é bom. Ou seja, se eu sou tão bom assim em informática, em alguma coisa, eu mereço estar no lugar dele. E esquece que existem muitas competências comportamentais, habilidade política, habilidade de liderança, a própria visão sistêmica, né, Meire? E cada nível profissional exige qualificações, né, um pacote de competências específico também. Então, se você é um colaborador individual, está seguindo numa carreira mais técnica, é um analista, é um especialista, as competências requeridas, elas são fortemente técnicas, né? Quanto mais competência técnica você tiver, mais você vai crescendo nessa carreira de especialista. Quando você chega no nível de gestão, né, um supervisor, um coordenador, um gerente, um diretor, aí são competências comportamentais específicas de liderança que contam. E muitas vezes a gente olhando, né, do ponto de vista do colaborador individual, não entende por que aquela pessoa está como gestora, mas ela tem, embora ela possa até não dominar tecnicamente tanto quanto você, ela tem uma visão mais abrangente, ela tem uma capacidade de estabelecer relacionamentos com os pares, que é muito importante quando você assume uma posição de liderança, fazer a conexão, né, com os pares, com os superiores, com os colaboradores, são outras competências que contam. Sim, e aí a gente tem que se preparar para esses próximos passos, deixar também, né, um pouquinho dessa... Eu vejo que eu tive em algumas palestras, alguns eventos aí, e principalmente fora do Brasil, eles têm valorizado cada vez mais a inter-relação, a conexão com as pessoas. No Japão, não sei se você acabou acompanhando, mas até os 10 anos de idade não se faz prova. Olha. Que é para as pessoas valorizarem. Nos Estados Unidos também tem feito muito isso. Então, existem meios da gente se preparar para os próximos passos, né, Meire? E o coach ajuda nisso, não ajuda? Principalmente quando a gente fala das competências comportamentais. Porque quando você fala de uma competência técnica, então, operar num nível avançado uma planilha de Excel, fazer uma programação, isso é uma competência técnica. Conhecer técnicas de recrutamento e seleção, isso são competências técnicas que você pode adquirir
lendo livros, fazendo cursos de especialização, participando de seminários. Agora, quando a gente fala de competência comportamental, comunicação assertiva, a questão da liderança, a questão de influência, essas competências são difíceis de desenvolver somente com leitura e com treinamento. Às vezes, por mais que a pessoa saiba, uma coisa é saber, a outra é saber fazer. Então, você sabe que é importante, né? Se comunicar com clareza. Mas o quanto que você sabe, mas você não sabe fazer isso. Então, quando tem esse entrave, né, de uma competência, eu sei que eu precisava fazer de uma determinada maneira, eu precisava me posicionar melhor, de forma mais objetiva, mais assertiva, mas não consigo, aí o coaching é importante. E às vezes aquela promoção não vem, aquele cargo novo não vem, por falta dessa que a gente pode traduzir em maturidade, né? Porque às vezes a pessoa tem lá, sei lá, 30, 40 anos e ainda continua imaturo. E aí a empresa não vai dar oportunidade, porque a empresa também vai perder. Porque ele não tem aquele conjunto de competências para aquela função específica. Então é importante entender também dentro da carreira em que vocês estão e da empresa onde vocês trabalham, quais são as competências valorizadas para cada cargo, né, que vocês gostariam de ocupar? Analisar também a cultura organizacional. A gente estava falando, a gente tomou um legal, café junto, falando um pouquinho de cultura organizacional. Mas ainda tem alguma coisa assim, eu estou na empresa, as coisas não estão acontecendo, eu deixei minha carreira um pouquinho de lado. Como é que a gente faz para lidar com essa insatisfação que ela vai se instalando aos poucos? O primeiro passo, quando a gente percebe, né, quando uma pessoa se dá conta de que ela não está satisfeita, é refletir se aquela carreira é a carreira, a direção que você ainda quer apostar. De repente né? De repente você quer apostar naquela carreira, naquela empresa, mas precisa revisar o seu modo de lidar com os desafios. Você precisa adquirir novas qualificações, ou de repente você quer encerrar esse ciclo profissional e aí partir para uma outra direção. Porque às vezes a empresa também não te oferece o upgrade que você é uma empresa pequena, você cresceu até onde podia crescer, e você ainda sente aquela insatisfação de quero mais, quero novos desafios, e a empresa não pode oferecer. Então, tem um certo ponto que a gente tem que fazer uma transição de carreira, assim. Por horas, né? A gente vai falar um pouquinho do que é sucesso, e porque isso também entra dentro da podemos até soltar essa pergunta aí, Fábio. Então vamos lá. Bom, dentro do autoconhecimento, dessa realização profissional, pessoal, a gente tem que entender o propósito de vida, não é isso? O que é o propósito de vida? Boa pergunta. Acho que todo mundo já tem ouvido falar com mais frequência sobre esse assunto, né, do propósito de vida. O que a gente trabalha, né, no coaching de carreira é um alinhamento entre a escolha da direção de carreira e o seu propósito de vida. Porque a chance de ter mais realização pessoal quando você consegue esse alinhamento é maior. O propósito de vida, eu costumo fazer uma pergunta, né, para os meus clientes, depois eu vou querer até ouvir o Fábio também, que ele tem outra técnica. Mas a pergunta o que faz com que a sua vida tenha sentido? O que você não gostaria de deixar passar em branco ao longo da sua vida? Como é que você quer aproveitar a sua vida? Faz a pergunta de novo, para ficar bem marcado aqui, pessoal. Presta atenção, que esse é um ponto importante para você definir para onde vai a sua carreira, tá? O que faz a tua vida ter sentido? O que faz a sua vida ter sentido? O que Desculpa o termo, mas é porrada essa pergunta, né? Ainda falei que eu lembrei de um livro do Mário Sérgio Cortella, que é Qual é a Sua Obra, né? Quando você se for, o que você vai deixar? Como você vai ser lembrado? Isso. O que você gostaria, ao final da sua vida, olhar para trás e falar assim: isso eu não quero deixar de fazer nessa minha vida?
Exatamente. Né? Então isso tem a ver com o propósito. E o Eu Fábio citou um outro exemplo. Eu faço um exercício dentro do coach que ele é um pouco mais livre para afunilar essa ideia de propósito. Então, se você quiser fazer e acompanhar com a gente, papel e caneta na mão, anote como você quer se ver daqui 10, 20 ou 30 anos. Quais são as coisas mais importantes? Escreva um pequeno parágrafo sobre si mesmo, sobre como você gostaria de se ver. Anotando esse parágrafo, essas ideias, você pega o que for mais importante, o que está na essência desse parágrafo, o que não pode faltar para essa vida de sucesso. E aí você vai para a segunda etapa. Alinhada essa linha, essas pequenas palavras, que vão ser 3, 4 ou 5, você extrai o suco, a ideia mais importante, a ideia central daquilo lá. Aí você vai encontrar, vamos bater aí 80%, 90% do seu propósito de vida. Por que é importante? Para você alinhar a direção da vela. Porque às vezes o vento está vindo, a gente tem condição de fazer, de acontecer, de ir à frente, mas se a gente não sabe o que a gente quer, como é que a gente vai identificar? Então a ideia do propósito de vida é você mudar um pouco a vela de sentido, pegar o vento que é necessário para poder seguir em frente. E para sentir que depois valeu a pena, né? Porque o que a gente vê em algumas reflexões de carreira, quando a pessoa chega com 40, com 50 anos e ela se dá conta assim, nossa, mas isso não me satisfaz, isso não me deixa pleno, né? Porque não está alinhado com o propósito de vida dela. Exato. Que aí entra a definição de sucesso, né? Porque o que é sucesso para mim, às vezes não é sucesso para a pessoa. Então, e essa é a pergunta, né? Quando a pessoa começa a querer refletir sobre carreira, planejar sua própria carreira, revisar a carreira, uma pergunta que vale a pena ser feita é o que é sucesso na carreira para você. Porque às vezes a gente tem aquela ideia que foi influenciada pela mídia, pelos comerciais, do que é uma carreira de sucesso. Por exemplo, né, uma carreira de sucesso é se tornar presidente de uma empresa, é ser um executivo de alto escalão, é ser um empresário bem-sucedido. Mas será que esses modelos me satisfazem? Cabem dentro da minha vida, do meu projeto de vida? Porque tudo vai ter o ponto positivo e o ponto negativo. Ou seja, se eu for um empresário de muito sucesso, eu vou ter que demitir pessoas, eu vou ter um dia extremamente atribulado, eu tenho que tomar decisões rápidas, eu tenho que dar feedback a todo momento, eu tenho que usar a minha visão sistêmica para administrar N coisas da minha vida pessoal e da minha vida profissional, e com certeza dentro da escala de valores de uma pessoa que almeja ter esse sucesso, que é um sucesso, vamos colocar assim, mais comercial, porque financeiramente tem um retorno, mas ela vai abrir mão da família, vai abrir mão de tempo. Se for dentro do seu valor, ok. Agora, eu vejo muitas pessoas, eu sou criado no interior, cidade de 8 mil habitantes, tem pessoas com uma vida extremamente simples, que você olha e enxerga o sucesso no olho delas. Porque elas tiveram essa realização pessoal. Né? Porque o sucesso é o que vai te trazer essa realização. Exatamente, é o que te traz satisfação no dia a dia. E a gente, um dos exercícios do coach, para quem ainda não fez, chama Roda da Vida, né? Que a gente tem vários pilares que eles nunca vão estar exatamente redondos. Às vezes, em detrimento de um, você vai estar priorizando o outro. Priorizando o outro. Então, tem que entender quais são os valores e o que eu espero da minha vida. Até estava dando um exemplo um pouco antes aqui para mim, que eu fiz vou chamar de coaching beer. Uma conversa com amigos, né? Não foi necessariamente um processo de coaching alinhado, mas que eles tinham carreiras em instituições públicas, tinham ótimos salários, mas a função, o desempenho da função estava aquém do potencial deles. Ou seja, eu sou a Ferrari e estou lá batendo carimbo. Qual foi desses dois casos, qual foi o sucesso para eles? Fazer uma compensação na vida pessoal. Encontrar mais desafios, trabalhar dentro de uma ONG, se satisfazer, porque é aí que está o equilíbrio. E isso tem a ver também com o propósito, né? De repente, a forma de realizar o propósito de vida não está através da sua profissão,
Provavelmente, né, nesse caso que o Fábio citou, a pessoa realiza o propósito de vida dela através de um trabalho voluntário, de uma outra atuação paralela. Que aí está dentro da leitura de quais são os meus valores. Uhum. Não é isso? Sim. Então, entender quais são os seus valores, para mim, talvez uma definição um pouco simplória de valores, mas na minha leitura o filtro pelo qual você toma as decisões. Ou seja, se é honestidade, se é trabalho, se é empatia, se é satisfação, se é dinheiro, enfim. Quais são os filtros que você usa efetivamente para tomar as suas decisões no dia a dia? Esses são os seus valores. Uhum. E é importante esse alinhamento, né, dos seus valores com valores que você vai ser convidado a colocar em prática numa empresa, por exemplo. Se tem um desalinhamento ali, existe uma insatisfação. Não é sustentável no longo prazo. Eu falo que a empresa te escolhe, mas você escolhe a empresa também. Uhum. Porque às vezes por questões financeiras a gente acaba aceitando algum tipo de trabalho, vai executando, mas que é o fazer o melhor com o que eu tenho. E aí eu crio uma escada, né, para atingir novos patamares e atender essas necessidades, esses valores, esses princípios, que é o que realmente importa na nossa vida. Assim, falando do cenário ideal, porque às vezes a gente não está nesse cenário ideal, né? Mas da realização profissional, né, plena, é quando você consegue alinhar a sua profissão com o seu propósito de vida, com a questão do que é sucesso para você e dos seus valores. Exatamente. E quais são, aí a gente já pula para o nosso próximo tópico aí, quais são os pontos fortes e oportunidades dentro do desenvolvimento e mais especificamente dentro do autodesenvolvimento, que é o que o coach proporciona. Só fazendo um parênteses, para quem não está muito habituado com o processo de coach, o coach ele não vai te ensinar, ele não vai te dar o peixe, ele vai te ensinar a pescar. Dentro desse processo de reflexões e perguntas poderosas, ele vai alinhando você vai entendendo melhor os seus objetivos e alinhando melhor as suas metas. Então, dentro disso aí, como a gente faz para se conhecer melhor? É importante isso que você mencionou, né? Para a gente ser melhor sucedido na carreira, até nas escolhas que a gente faz de direção de carreira e para a gente se preparar para próximos desafios, é muito importante a gente ter um autoconhecimento, né? Saber quais são os nossos pontos fortes, conhecer também nossas oportunidades de desenvolvimento, aquilo que a gente tem mais dificuldade de realizar. E o que eu estava comentando com o Fábio hoje é que é muito importante a gente tirar proveito dos nossos pontos fortes, porque ali residem as nossas habilidades naturais. São aquelas habilidades que nas quais a gente pode se destacar em comparação com os outros. São áreas de facilidade para a gente, não requer tanto esforço a gente se destacar numa área de habilidade. É diferente de tentar se destacar através de uma área de dificuldade da gente. Imagina o esforço, né? O gap, o intervalo que tem. Que é o exemplo da escola, né? Às vezes a criança é muito boa em matemática e o pai fala assim, se é bom em matemática, ok, se a nota 7, passou de ano. Vai estudar e se concentra no português. Ao invés de fazer a nossa criança interna, melhorar e chegar na excelência da matemática, a gente fica se distraindo e perdendo foco em vários momentos, ao invés de usar o que tem de melhor. E eu não daria para falar o currículo da Meire inteiro, mas eu gostaria que você falasse um pouco do DISC, que faz essa análise comportamental. De perfil, né? Essa é uma certificação que tem que ter, são profissionais. Tá bom, então quando a gente fala de autoconhecimento, né, identificar pontos fortes, oportunidades de melhoria, eu uso uma ferramenta da Extended DISC que se chama análise de perfil. Essa ferramenta, ela mapeia as suas áreas de habilidade e as suas áreas de dificuldade. Também ela identifica aquelas atividades que mais te motivam, aqueles desafios, né, que mais te motivam e aqueles desafios e atividades que menos te motivam. Então, com base nesse autoconhecimento, a pessoa pode também tomar decisões mais acertadas, né? Mais assertivas também. E é legal porque eu disse que ele reflete exatamente
muita coisa que a gente desconfia acaba se revelando. É o que eu costumo dizer, que tira do inconsciente, traz para o racional. Você vai ver na folha do papel ali boa parte que precisa ser trabalhado, vai entender seus pontos fortes para elevar e vai também mitigar aí os pontos fracos. Mas antes da gente continuar esse papo e já prometer uma ferramenta de feedback, tem algumas outras sacadas que a Meilin trouxe para a gente aqui hoje. Ela também escreveu um e-book, Liderança de Sucesso. E ela comenta um pouquinho nesse e-book. Se você, dentro do seu plano de carreira, você almeja uma liderança, essa é uma leitura obrigatória, com vários exercícios de self-coaching. Exatamente, auto-coaching, exatamente. Esse livro, eu tive a ideia de escrever baseado na minha experiência como coach de liderança e também durante meus anos em recursos humanos, que eu acompanhei programas de desenvolvimento de lideranças e comecei a perceber que algumas habilidades são essenciais para o sucesso na liderança e muitos gestores de pessoas enfrentam dificuldades com essas habilidades. Por exemplo, fazer a passagem do nível de colaborador individual para se tornar um gestor, isso requer o desenvolvimento de habilidades como delegar, orientar, desenvolver a equipe, saber selecionar melhor. Então, esse é um desafio, por exemplo, né? Então, são N desafios que o líder, né, de primeira viagem enfrenta e também os líderes que vão crescendo dentro da carreira de liderança. Esse e-book, ele apresenta algumas competências que eu considero essenciais para o sucesso na liderança. O link desse e-book está aí já no post, já pode ir baixando, é automático, tudo tranquilo. Gostaria também de aproveitar que hoje o Papo é Coach e fazer um convite, se tiver galera de Brasília, se você tiver um amigo de Brasília, marca aí também. Geração Coach PNL Brasil estará no dia 22, no domingo, acho que é 21 ou 22, agora não estou lembrando direito, em Brasília, fazendo um evento de um dia, para a gente passar mais técnicas de coaching PNL para autodesenvolvimento. Serão 7 palestrantes, um dia intenso de motivação, de autoconhecimento. E na semana seguinte, no dia, vai ser no domingo, agora eu já estou confundindo se é 28, 21 Brasília e 20, é no final de semana, gente, depois eu vou deixar certinho. Tem o site. Em Passo Fundo, se tiver algum amigo de Passo Fundo, já marca aí, nós vamos estar lá com o evento. Eu estarei falando de produtividade financeira, como você aplicar as ferramentas de produtividade dentro da sua vida financeira. Produtividade quer dizer fazer mais com os recursos que você já tem, com todo aquele recurso que está disponível. Então vai ser uma palestra muito bacana, também acompanhe nas redes sociais que a gente vai estar dando alguns... 22/10, obrigado, Ju! Se é 22 em Brasília, é 29 em Passo Fundo. E acompanhe aí nas redes sociais que a gente vai estar dando alguns insights aqui no meu canal, na Ponto C. Agora voltando. Vamos dar um exercício? Isso aí. Vamos dar um exercício para eles, né? Porque a gente falou da análise de perfil, que é importante, mas é uma ferramenta que precisa uma pessoa certificada para fazer com vocês. Agora a gente vai deixar um exercício que não custa nada, né? E que vocês podem fazer por si próprios. E que também é importante, que é o exercício de feedback. Então, anotem aí como que vocês vão fazer. Primeiro, uma autoavaliação. Quais são aquelas qualidades com as quais vocês mais se destacam? Então, de uma lista, eu trabalho com uma lista de mais de 50 qualidades. Depois, quem quiser receber essa lista, manda um e-mail para mim. O e-mail tá aí também, contato@mcanizares.com.br, também já está anotado aí no link. E aí eu passo essa lista. Então, pegue essa lista das qualidades e procure selecionar de 5 a 6 qualidades que mais se destacam em você. Como que você se descreveria? Dessa listona, 5 a 6 qualidades somente. Então, vocês vão tirar ali a essência, né, de vocês.
E vocês vão pedir o mesmo exercício, passar essa lista para pessoas que conhecem vocês. Então você pode passar para pessoas da família, você pode passar para amigos, para colegas de trabalho, parceiros comerciais e pedir esse mesmo feedback. Pode e passar depois pra sogra? comparar. Pode, mas precisa saber se a visão é imparcial, né? Mas é bom, todas são percepções. Todas isso, são percepções. Isso é interessante, porque quando a gente está falando de feedback, a gente está lidando com percepções. E dependendo da categoria do nosso relacionamento, na família a gente é visto de um jeito, no grupo de amigos a gente pode ser visto de uma outra maneira. E é interessante a gente ter consciência também dessas diferentes percepções que as pessoas têm da gente. Na verdade, é extremamente, porque às vezes as pessoas estão vendo coisas que a gente não está vendo. Exato. E pontos que parecem simples, mas que se alterados podem dar um resultado no seu trabalho, nas suas relações. Enfim, é um exercício bastante válido. Então, para receber essa folha, só mais uma vez, você vai mandar um e-mail para contato@mcanizares.com.br e vai receber essa listinha. Recebeu a listinha? Marca 5 ou 6. Escolhe pessoas próximas, né, que te conheçam, e visões até um pouco de fora, também entrega essa folhinha. Dessa maneira, você vai ter um feedback sobre as suas qualidades. Isso. A gente pode fazer também, lógico, com as oportunidades de desenvolvimento, mas não é todo mundo que se sente à vontade. Então vamos começando pelo fácil, né? Que são os elogios. Exatamente. Você gosta de receber elogios? Então... Todo mundo adora receber elogio, né? Muito legal. Bom, vamos aqui? É a lista de então, vamos mais um exercício aqui então, gente. Mais Presta um exercício. atenção. Então, eu queria deixar um outro exercício para vocês. Não sei se vocês já fizeram isso, mas avaliar a sua jornada de carreira, a sua trajetória profissional. Pode começar lá na vida estudantil também. Algumas pessoas encaram a vida estudantil já como um início, né, da trajetória profissional. Eu encaro assim, mas façam do jeito que vocês acharem melhor. Começando, né, e cronologicamente identificando os marcos, as principais conquistas que fazem parte dessa sua trajetória, né? Fazer isso numa lista escrita e cronológica é interessante. E aí, a gente, com esse exercício, a gente pode ter vários insights. Exatamente. É um exercício extremamente poderoso, porque as pessoas, elas trabalham muito no negativo. E elas deixam de observar tudo aquilo que foi ganho para chegar até onde ela está. E tem um outro ponto que ela sempre olha porque ela não tem. E esquece de olhar porque tem, porque já conseguiu. E o principal insight é que, se você conseguiu sucesso em uma área da sua vida, se você observar a mecânica e o empenho que você utilizou naquele momento, você pode aplicar nos demais momentos e, enfim, tendo bons resultados. Exatamente. É uma maneira de se fortalecer também, né? Olhando as conquistas que você teve, olhar também retrospectivamente, né, a nossa trajetória. A gente consegue enxergar uma linha de conexão, uma certa coerência, que às vezes a gente, quando está numa transição de carreira, vivendo, né, o aqui e agora, a gente não consegue prever isso para o futuro, mas se a gente olha para trás, a gente consegue enxergar uma linha de coerência. Teve um porquê, né? Fez sentido você passar por determinada dificuldade ou ter aquela conquista naquele momento. Isso contribuiu. Até as dificuldades mesmo que a gente enfrenta, às vezes são barreiras importantes que fazem a gente chegar onde a gente precisava chegar depois. Exatamente. E normalmente, né, eu fiz transição de carreira, a Meire também fez, já passei. Enfim, a gente atendeu muita gente. Normalmente vem a baixa para depois virar alta, né? Não é assim, não é decolagem de carreira, transição. Isso. Vai ter um momento de adaptação. Ótima palavra, desconstruir
para reconstruir, né? Exatamente. E aí quem já ouviu falar na teoria U, que eu recomendo também estudar, é muito interessante por isso, né? Em momentos de mudança, você tem que desconstruir e se abrir, deixar ir aquilo que já passou, se abrir para o novo, para depois construir uma nova carreira, uma nova opção, né? Exatamente. Bom, gente, o papo tá muito bom, tinha mais um monte de ferramentas. Vamos ver se a gente em breve faz mais uma live. Acho que sobrou pauta aqui, a gente fez uma colinha aqui, sobrou pauta pra gente bater o papo, mas a gente entende que tá um tempo bom aqui. Agradecer a audiência de vocês, pedir para continuar acompanhando, adicionar a Mailing Canizares aí, a consultoria nas páginas, nas redes sociais. Manda um e-mail para receber o material, baixa o e-book, é muito conteúdo de qualidade. Satisfação tê-la aqui, quero voltar logo para a gente fazer outros bate-papos nesse sentido. E é isso aí, tá chegando aí o feriado, final de semana, sexta-feira tem o Papo Financeiro às 14 horas. O tema é produtividade financeira, eu vou dar ali alguns insights aqui da consultoria.c. Mailing, quer agradecer ao nosso pessoal? Olha, agradeço quem estiver assistindo, né, pela audiência. Pessoal, dá um like para ela ver aí, ó. Agradeço, Fábio, pelo convite, né? Espero reencontrá-los em breve. Isso aí. Sucesso e prosperidade a todos e até a breve. Tchau.